O café realmente é um vilão para a saúde digestiva? Bom, vou falar um pouquinho desse vídeo a respeito do que a gente conhece em termos de ciência e identificar mitos e verdades em relação ao consumo do café. Eu sou o Dr. Marcos, sou cirurgião do aparelho digestivo e antes da gente começar, deixe o seu like, comente, curta, compartilhe para quem precisa de informação de qualidade. A gente sabe que o café, principalmente no Brasil, é uma das bebidas mais consumidas e talvez a bebida, tirando a água, mais consumida no mundo. E para muitos de nós é indispensável no dia a dia. Mas, afinal de contas, o café faz realmente mal para a saúde digestiva? Essa é uma dúvida muito comum dos nossos pacientes e eles vêm muito apreensivos, achando que precisam suspender o café para melhorar a sua saúde digestiva, especialmente aqueles que sofrem de azia, gastrite e refluxo. E eu vou explicar o que a gente encontra na ciência sobre os efeitos do café no sistema digestivo, quando ele pode ser aliado, quando ele pode ser um vilão. Bom, primeiro, o café ele tem uma ação específica no estômago e no intestino e no sistema nervoso central. A cafeína, ela faz com que aumente determinados precursores do ácido no estômago, faz com que esse ácido aumentado aumente o nosso fluxo para evacuação. É muito comum pacientes, por exemplo, que só fazem cocô após tomarem café. Isso é verdade, isso acontece. Existe um reflexo no nosso estômago em que quando eu aumento a acidez no nosso estômago, ele faz um reflexo que aumenta a contração intestinal. Então é muito comum isso acontecer na prática e isso é verdade. Só que para o paciente que tem azia e refluxo constante, esse aumento artificial da acidez, e a gente geralmente toma o café aí longe das refeições, no meio do dia para dar aquela energia, aumenta sim os sintomas de azia e de refluxo. Então, o café em determinados horários e até longe das refeições pode sim aumentar os seus sintomas. Outra coisa, a cafeína que vem do café, assim como o guaraná, assim como o cacau, faz parte de um grupo de substâncias que chamam xantinas, ou metilxantinas, que relaxam, fazem um relaxamento entre a válvula que liga o esôfago e o estômago. Então o café sim pode predispor, por exemplo, ao refluxo, fazendo com que o conteúdo do estômago ali volte para o esôfago. Por quê? Porque tem um relaxamento ali da válvula. E o café, como eu já expliquei, tem uma função muito interessante em estimular o movimento intestinal. Porque pelo aumento da acidez gástrica, faz com que haja uma contração maior do intestino. Então, o excesso de café, ou seja, mais que 3, 4 xícaras ao dia de café coado ou mais que 2 expressos ao dia, podem inclusive levar a evacuações frequentes, diarreias, desconfortos intestinais. E quais são os benefícios do café? O café, do ponto de vista nutricional, ele relativamente é pobre. Você não se nutre tomando café, não existe uma nutrição relacionada ao consumo do café. Porém, ele tem vários antioxidantes, ele melhora a disposição, ele ativa o nosso cortisol, ativa a nossa concentração e tem muitos estudos que nos relacionam o consumo do café regular em pequenas quantidades a, inclusive, proteção contra determinadas doenças do fígado, principalmente gordura no fígado. Bom, e o café descafeinado? Ele pode ser uma alternativa? Até pode, porém, ele não é 100% descafeinado, ele só é 70% a 80% retirado a cafeína. Então a tendência, quando a gente usa o café descafeinado, é tomar mais café. Segundo, o processo para se fazer a descafeinização do café é um processo industrial que leva muitos aditivos químicos e isso pode dar, por incrível que pareça, gastrite pelo consumo desses aditivos químicos. Então, ao invés da gente optar por um café descafeinado, a gente pode optar, por exemplo, pelo café coado e por uma menor frequência do café. E quando a gente entende que o café faz um estímulo do sistema digestivo, e estimulando também o nosso cérebro, e muitos pacientes vêm tomando muito café durante o dia, o que a gente percebe? A gente percebe um padrão que, se não consumir o café regularmente,
2, 3, 4 pela manhã, mais 2, 3 à tarde, as pessoas podem ter uma queda na produtividade, um sono, uma diminuição da concentração. Essa necessidade de tanto café, de manter o cérebro alerta com tanto café, nos remete a um problema importante, que é a alimentação que não sustenta esse cérebro e um sono que não descansa esse cérebro. Então, se eu tenho uma alimentação adequada, colocando proteína em todas as refeições, proteínas que dão saciedade e que dão estabilidade cerebral. Se eu tenho um sono reparador, eu vou ter uma necessidade menor do café, porque o meu cérebro ele estará descansado, melhor nutrido e estável. E aí, se a gente entende esse contexto do paciente, a gente fala para ele: bom, o café ele pode te dar azia, mas se eu cortar o seu café, simplesmente eu vou desligar o seu cérebro. Então eu preciso, primeiro, melhorar a sua alimentação, melhorar o seu sono. Isso vai diminuir a necessidade do café. Outra coisa extremamente importante, como o café ativa o nosso cortisol, que é o hormônio da nossa vigília, de estar acordado, das nossas atividades, a cafeína a gente sabe que ela tem uma função que vai 5 até 6 horas depois do seu consumo. Então, quando a gente toma um café, por exemplo, 3 horas da tarde, essa cafeína ainda vai estar atuando até pelo menos 9 horas da noite. O ideal seria, no máximo, tomar café até 2, até 3 horas da tarde, porque a gente sabe que a cafeína ainda tem uma função até 6 horas depois que vai impactar aonde? Exatamente no nosso sono. É lógico que existem pacientes, por exemplo, que toleram melhor a cafeína, pacientes que são degradadores rápidos de cafeína, então eles podem tomar café até mais tarde e não vai alterar o sono, e pacientes que toleram muito mal a cafeína, que qualquer quantidade já deixa insônia. Existe essa diferença, isso é regulado geneticamente, e fazer essa diferença no dia a dia também faz toda a diferença, com perdão do trocadilho, na individualização do consumo ou não do café. Então, para a gente resumir, o café não é um vilão absoluto, ele pode ser um excelente aliado. Nós precisamos avaliar não só a quantidade, a qualidade do café, mas o porquê que o paciente precisa de tanto café, se é realmente o café que dá o sintoma ou se o café simplesmente está prejudicando uma digestão que já é ruim. E muitas vezes, quando a gente melhora a digestão, você não precisa tirar o seu cafezinho.